Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos atualizar rapidamente o mercado, falando um pouco sobre as movimentações de hoje, porque hoje aconteceram quedas um pouquinho além do normal. Então aqui na minha tela vocês estão observando o setor financeiro hoje, algumas ações do setor financeiro. Existem outras que não estão aqui, como por exemplo o próprio BTG Pactual, que eu acabei não incluindo aqui, mas posso incluir também. Mas podemos observar que, por exemplo, o Banco do Brasil hoje caiu 4,17%, Bradesco caiu 4,19%, Itaúsa 3,82%, Itaú 2,83%, enfim, foi uma queda generalizada no setor financeiro que o índice caiu 4,3%. No setor de energia elétrica também não foi muito diferente, tá? As quedas também foram acentuadas, tem aqui algumas ações desse setor. Por exemplo, a SEB foi a única companhia que acabou subindo 1,25%, a CEMIG caiu 3,27%, a ENGIE 3,15%, a Eletrobras, que agora é a Axa Energia, 4,6%, CPFL 3,8% e Taesa 3,19%. Também temos a ISA, que caiu 2,31%. O índice de energia elétrica caiu 2,81%. E além dessas empresas, nós temos algumas empresas também de commodity muito relevantes no nosso índice Ibovespa, que é a Petrobras, que caiu 0,44%, depois de uma alta forte que aconteceu ontem, né? Então a ação hoje está R$ 40,95 e a Vale caiu 4,17%, lembrando que o Ibovespa ele vem carregando uma alta nesse ano de 2026. Pessoal, o conteúdo do canal não é recomendação de investimento. O mercado de renda variável envolve riscos, de renda fixa também envolve riscos, então consulte um profissional e sempre estude, até porque o melhor investimento é em você mesmo. E o que vem acontecendo no ano de 2026 em relação ao fluxo estrangeiro, que permanece forte no acumulado deste ano. Então, quando a gente coloca aqui no ano, o investidor estrangeiro ele aportou na nossa bolsa de valores 41,7 bilhões de reais, enquanto a gente olha outros investidores, como por exemplo o institucional, em 2026 ele tirou 30,3 bilhões de reais da nossa bolsa de valores. Aí o investidor individual, que são as pessoas físicas, retiraram 6,3 bi, instituições financeiras 3 bi e outros 2 bilhões de reais. Quando a gente olha para o índice Bovespa como um todo, nós vemos que ele no ano de 2026 ele saiu aqui por volta de 160 mil pontos e chegou a hoje fechando a 183 mil pontos após uma queda forte, diríamos, né? Ele estava ali por volta de 189 mil pontos e caiu para 183 mil pontos aproximadamente. Sendo até mais preciso aqui, ó, no dia 2 de março ele estava 189.995 e aí ele caiu, chegando a bater uma queda de 4,72%, que daria uma perca de 8.900 pontos. Do fundo do dia, que foi aqui por volta do meio-dia, né, o índice estava aqui a 181 mil pontos, até o seu fechamento, o índice acabou subindo, então desde esse fundo, 1,18%. No entanto, no dia e comparado com o dia anterior, ele acumula uma queda de 3,28% a 183 mil pontos, para ser mais preciso para vocês. E uma coisa que está influenciando bastante até as cotações da Petrobras, que evoluíram conforme vocês viram no vídeo de ontem, é a questão do barril de petróleo Brent, que ele continua em alta, né? Atualmente aqui ele está cotado a 80,55 dólares, em 2025 vocês viram que eles fecharam por volta de 60 dólares ali, e a 80,55 dólares para a Petrobras é acima do Brent de equilíbrio que ela precisa de acordo com o seu plano estratégico para 2026, tá? 80,55 ficaria abaixo do Brent de equilíbrio considerando o ano de 2025, mas acima do esperado para 2026. Isso se deve por conta de alguns arrendamentos que não estão sendo considerados para esse plano de negócios desse ano. O Bovespa caiu por volta de 3,28% hoje, conforme eu acabei de falar para vocês, e o EWZ, que seria o Ibovespa dolarizado. É claro que a composição é um pouquinho diferente, tá? Por exemplo, no EWZ tem o Nubank, que não tem no nosso Ibovespa, porque o Nubank não é listado na B3, é listado no exterior, você pode investir nele através de BDRs, tá? Mas quando a gente considera então o índice dolarizado, o EWZ, houve uma queda de 4,71%. E um indicador muito interessante de se observar para os investidores de renda variável, né? Como que as oscilações de preço influenciam a vida do investidor de renda variável. Um deles que a gente pode observar é o índice de preço sobre lucro. O que é o preço sobre lucro? O que isso aqui significa?
é o quanto você paga por um ativo em relação ao lucro que ele gera, tá? Então, por exemplo, se uma companhia, se uma ação gerou nos últimos 12 meses R$ 2 de lucro e você pagou R$ 10 pela ação, então você pagou um preço sobre lucro de R$ 5. É claro que a gente não tem de 5 vezes, tá? Perdão. É claro que a gente não tem como saber o futuro, qual que vai ser o lucro projetado de uma empresa. No entanto, quando os fundamentos, ou seja, o lucro da companhia continua sólido, continua crescendo, e é claro que tensões, crises, etc., influenciam o desempenho das companhias, tá? Por exemplo, se ela passar por uma crise, é normal que os lucros acabem sendo reduzidos, né? Então, no entanto, se os lucros permanecerem firmes, vamos supor que eles permaneçam constantes e ocorrer uma queda do preço desses ativos, então o indicador de preço sobre lucro acaba caindo. A última atualização do dia 2/3 de 2026, que não engloba essa forte queda que aconteceu hoje, tinha um índice a 12,99 vezes o seu lucro quando a gente coloca o Bovespa. A média do Bovespa é de 10,9 vezes, ou seja, nos últimos 12 meses os investidores pagaram quase R$ 13 para cada R$ 1 de lucro gerado nos últimos 12 meses. E a média, o normal, é pagar 10,9 vezes. Por que isso acontece? Porque os investidores às vezes pagam PLs maiores pelas companhias, sendo que a média é 10,9. Isso tem a ver com a expectativa de lucro para um determinado período, tá? Então, se os investidores esperam que a situação econômica vai melhorar, esperam que os lucros das empresas vão crescer, eles acabam aceitando pagar preço sobre lucro maior. No entanto, caso isso não aconteça, as cotações acabam sofrendo, ou caso a expectativa do investidor mude, as cotações acabam sofrendo e acabam reduzindo o índice de preço sobre lucro, tá? Mas supondo então que as companhias gerem um lucro estático ou crescente, se o preço for menor, o earning yield se torna maior. O que é o earning yield? O earning yield é o inverso do PL, tá? É o quanto de retorno a companhia gera para o preço que você paga em termos de porcentagem. Lembra que eu dei exemplo aqui? Que se você pagou R$ 10 por uma ação que lucrou R$ 2, então você pagou 5 vezes o seu lucro, ou um PL de 5. O que seria o inverso? É só inverter esses dois itens aqui. Então você recebeu nos últimos 12 meses, entre aspas, R$ 2 de lucros, não de dividendos, de lucros, e você pagou R$ 10. Isso dá então um earning yield de 20%, tá? Ou no caso, é só você fazer 100 dividido pelo PL e você vai chegar aí no mesmo indicador, tá? Então, no caso, um earning yield seria 20%. Percebe que, então, se você pagar mais, se eu for aumentando esse patamar, se eu pagar, por exemplo, ao invés de 10, eu pagar R$ 20 para cada R$ 2 de lucro gerado, percebe, então, que o meu earning yield vai diminuir para 10%. Então, é isso que o Benjamin Graham, os investidores ali de valor falavam. Eles falavam que você tem que procurar pagar o menor valor para... Perdão. Tem que pagar o menor preço frente ao valor daquela companhia. Ou seja, o que é o valor? É o lucro que ela entrega, seus dividendos e o crescimento dos seus proventos. Mas é claro que você não pode sair ali procurando as empresas com PL menor e investir nelas achando que você vai acertar todos os investimentos, porque aquilo ali reflete o passado e pode ter distorção. Então você precisa observar lucro líquido recorrente, que é recorrente, que não tem nenhuma distorção por um crédito tributário, por uma venda de um terreno, alguma coisa que influencia o lucro líquido. Olha o lucro líquido recorrente e tenta observar o que é esperado, projetado para aquela companhia. Até porque se você comprar hoje uma empresa, aquilo que ela já anunciou, aquilo que ela já fez, tal, você não vai receber. Você vai receber aquilo que vem pela frente. Então você tem que procurar pagar o menor preço para um determinado valor entregue. Isso que então é o fundamento do Value Invest. E é por isso que eles usam algumas métricas de indicador de preço sobre lucro, de dividend yield, de preço sobre valor patrimonial, mas o grande mistério, que a grande resposta é o quanto a companhia vai crescer e vai lucrar, tá? Então faça seu preço teto para estipular o máximo a se pagar, procure pagar abaixo dele, do seu preço teto, para você incorrer em menos riscos de uma queda mais brusca. Quedas vão acontecer, tá? No entanto, se você é mais disciplinado no seu aporte, provavelmente você vai acabar sofrendo um pouquinho menos com as quedas.
porque você não vai estar pagando por impulso, por qualquer valor. Não, você está sendo consciente, definindo um preço teto, frente a um lucro esperado. Percebe que se a expectativa piorar, você vai lá e ajusta o seu preço teto para baixo, né? Você paga no máximo menos por aquela companhia porque ela entregaria menos, tá bom? Então isso que é o fundamento do preço teto e observar os indicadores. Outro ponto que eu trouxe num short esses dias foi a questão do indicador do Buffett, que ele faz uma relação entre o valor de mercado das nossas ações, da nossa bolsa brasileira, e divide pelo PIB, tá bom? Então, por exemplo, se eu pegar o valor de mercado atual, então se eu pegar aqui, por exemplo, na última atualização aqui do site do Grufox, está falando que o valor total de mercado da nossa bolsa de valores é de 6,3 trilhões de reais, tá bom? Percebe essa grande subida que ela deu aqui nos últimos dias, né? Desde 2025, desde janeiro de 2025. Aqui a bolsa estava por volta de 4 ponto alguma coisa trilhões de reais, e aí ela saltou para 6,3 trilhões de reais. Então, se esse indicador subir e o PIB não crescer na mesma proporção, junto também com os valores do Banco Central, então esse indicador, essa razão, se torna maior. Quanto maior essa razão de valor de mercado e PIB, ou quando a gente usa o método modificado aqui, que ele adiciona os ativos do Banco Central, quanto maior essa relação, significa que estaria maior sobrevalorizado, tá? Isso aqui é garantia de que você vai acertar? Não é, né? Mas é interessante observar esse indicador, que ele faz uma relação que foi consistente historicamente, né? Com distorções, tá bom? Não foi 100% correta, não. Você pode olhar o histórico aqui, mas a longo prazo ela foi bem similar com o retorno esperado do indicador. Então, por exemplo, aqui atualmente, quando a gente pega então o nosso valor de mercado, 6,3 trilhões de reais na nossa bolsa de valores e divide pelo PIB, nós chegamos a uma razão de 49,93%. De acordo com o site, entre 44 e 53 não está nem sobrevalorizado nem subvalorizado, estaria a preço justo. No entanto, quando a gente considera os ativos do Banco Central, o indicador ele traz que está a 36,14%, que estaria moderadamente sobrevalorizado. Ou seja, em outras palavras aqui, ele tem essa palavra sobrevalorizado e subvalorizado por conta da média do indicador, tá bom? Então não significa que está caro ou que está barato, mas de acordo com a média, então ele estaria negociado acima da média, tá bom? Essa é a leitura que tem que ser feita. Até porque o futuro ninguém prevê. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal. Lembrando que nada aqui é recomendação de investimento. O vídeo tem caráter exclusivamente informativo e educacional, tá bom? E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau.